E bom começo de manhã para muitos de vocês. Estamos nesse programa da manhã. Bom dia, estou esperando a minha linda amiga Lalê. Nós vamos ter uma curta conversa e um convite para vocês. Ei, eu acho que ela está aqui. Bem-vinda, Lalê. E adivinha, essa live vai ser em inglês, então espero que muitos de vocês possam ficar. Se vocês não falam inglês, fiquem para receber energia. Tenho minha querida amiga Lale, que vai me acompanhar nessa manhã para uma conversa aqui sobre algo que chamamos de A Voz Certa para Você. Então, bem-vindos, pessoal. E Lale, eu acho que eu solicitei para você entrar. Vamos ver se podemos colocá-la aqui. Interessante. O que mais é possível? Vamos ver se você vê o meu convite. Lale. Então, eu estou empolgada para convidar a Lale. Ela é alguém que eu conheço há muitos e muitos anos. A Lale não está conseguindo entrar. Por quê? Ok, vamos ter que testar isso de novo e ver o que mais é possível. Sim, eu. Yay! Nunca desista, nunca abandone, nunca se entregue. Aqui estamos nós. Definitivamente não, Salalê. Eu amo como sempre ultrapassamos as regras e regulamentações do Facebook, do Instagram. Ah, o quê? Isso não funciona no meu universo. Temos que mudar algo. Não, não funciona, Salalê. Então, muito maravilhoso ver você e bem-vindos, pessoal, a essa live espontânea. A Lale está na Europa e eu estou aqui na Califórnia, no norte da Califórnia, para falar desse assunto incrível. Lale, você gostaria de compartilhar um pouco o que estamos tramando? O que estamos tramando, ela diz. Ninguém sabe, nem nós mesmos. Estou brincando. Mas, sabe, você e eu estávamos realmente juntas no treinamento de facilitador certificado de voz certa para você, almoçamos juntas e estávamos muito gratas por essas ferramentas incríveis e esse programa que podemos facilitar pelo mundo. E uma das coisas de que falamos é como a maioria das pessoas, como elas reagem quando estão colocadas em destaque com câmeras, com um microfone ou qualquer coisa assim. Elas se desligam, vão embora, ou elas mudam quem elas realmente são e vão para evitar e querem ficar longe. E nós estávamos olhando como nós somos sempre aquelas que estamos dispostas a pegar o microfone, estamos dispostas a estar na frente da câmera. E o que realmente é possível quando não permitimos que nada nem ninguém nos desligue? Sim. E em vez disso, pegar esse momento e essa possibilidade, mesmo que você vá soar engraçado, mesmo que não vá se parecer bem, sabe? Esses movimentos, nós vamos para, eu estou aparentando bem, eu estou vestindo a coisa certa, eu vou dizer a coisa certa, eu vou fazer a coisa certa, em vez de quanto eu posso me divertir só brincando e me divertindo. E a Silvia diz, eu amo isso, porque nós vamos nos juntar e facilitar uma introdução, uma voz certa para você. E olhamos para qual pode ser o título. Então, essa nova energia de mic on, microfone ligado. Ah, tá ligado. Você está aí na frente da câmera, ou as pessoas estão olhando para você, você está na fila para fazer uma pergunta, ou você está começando a colocar a voz, talvez, no que muitas pessoas estão com medo de colocar a voz ou começando a dizer não para certas coisas, mas eu tenho essa história, Lala, eu vou dizer, provavelmente foi uma que nós tivemos um evento em São Paulo, no Brasil, anos atrás, e tinha mais ou menos 1.000 pessoas ao vivo e outras 3.000 online. E eu subi no palco para dar as boas-vindas antes de começarmos.
e usando salto, subindo no palco, o meu salto ficou preso numa borracha. Eu comecei a tropeçar e muito perto de cair, bem no meio do palco, todo mundo olhando. E aí eu me recompus, caminhei. Eu lembro que eu fui para o microfone e eu dei uma risada e falei, bom, esse é um jeito de subir no palco. Eu lembro disso, diz ela, eu estava lá. E a Silvia diz, quantas outras possibilidades? Eu lembro que... E aí eu continuei, mas a minha amiga, o meu amigo David Kubis me falou, como você faz isso, sabe? Então, uma das coisas que eu aprendi é que ser capaz de rir, desde o começo, ser capaz de rir de você e não se levar tão a sério. E isso de que você está falando, quando a câmera está ligada, o microfone ligado, o que nós fazemos, hesitar, eu ainda me pego, sabe? Eu vejo a câmera e eu faço, eu, de repente, que ângulo eles estão vindo? E se isso não importasse? E essa disposição de desapegar, então, se você se reparar na frente da câmera, do microfone, com essas energias diferentes, você não está errado. Tem tantas coisas que vêm brincar e essa disposição de fazer o quê? É engraçado que eu esteja fazendo isso. O que mais eu gostaria de escolher? E ela diz, sabe, nós não aprendemos isso em nenhum lugar, sabe? Realmente, as ferramentas de voz certa para você são a primeira vez em que nos é dada permissão para errar, sabe? Todo mundo ensina você que você tem que fazer A mais B mais C mais D, e essa é a única fórmula. Senão você não fez o seu discurso público corretamente. Ai, meu Deus, Silvia, você nem subiu no palco corretamente. Mas realmente é esse momento de para quantas pessoas esse era o maior medo delas. E se eu cair antes de chegar ao palco? E ao você, sabe, você se desequilibrou um pouco, e ao você ficar ali bem com isso, e aí receber as energias, porque algumas pessoas estavam assim, ah, ela vai cair. E você, algumas pessoas lá torcendo por você, sim, ela conseguiu. É uma inspiração tão grande. Isso é algo que ninguém ensina para você. Os seus pais não ensinam, nossos professores não nos ensinam, nenhum lugar na faculdade ou qualquer carreira mostram para você isso. Mas isso é o verdadeiro viver. Sim, diz a Silvia. E eu sou muito grata por você dizer isso. Eu lembro que teve outro momento em que eu estava no palco e eu não vejo muito bem a distância. Então eu estava sem óculos e estava no palco, dando as boas-vindas às pessoas de novo, mas dessa vez eu estava assim. E eu dei risada. Eu falei, a coisa engraçada é que se você está fazendo uma cara engraçada para mim, eu não consigo ver, então tá tudo bem. Mas, de novo, esse humor, e eu lembro de sair do palco e o Gary, você deveria fazer uma classe sobre se apresentar. E eu, o que você quer dizer com isso? E ele diz, você está vivendo essa energia que você está falando sobre viver, porque quando estamos seguindo um roteiro, ou achamos que temos que acertar perfeitamente, ou muito preocupados com a imagem, as pessoas não têm essa facilidade de receber você ou de serem recebidas, sabe? Esse senso de relaxamento, como você disse, tem alguém aqui que não está olhando para ser perfeito, ou correu do palco por causa de XYZ. Eu já vi isso, eu vivi o outro lado. Sabe, quando tinha alguém se apresentando algo e a pessoa não tinha facilidade na função do próprio corpo, então aquilo não estava fluindo como fluiria para muitas outras pessoas, mas a pessoa estava dando o melhor, ela tinha essa alegria, essa exuberância, se movendo pelo palco, cantando, que me fez chorar. Me fez chorar porque tinha tanta alegria de ver alguém se expressando e não parando em face as coisas não estarem perfeitas, sabe? E com isso eu pensei, uau, mais disso no mundo. E, na verdade, foi isso que me inspirou para virar uma facilitadora de voz certa para você. Foi essa performance ou esse homem que subiu no palco e deu 110%, isso me inspirou as lágrimas, mas também essa vulnerabilidade de se mostrar como você é.
E ela lhe disse, sim, sabe, é interessante porque quando você e eu estávamos conversando sobre isso me lembrou de pessoas diferentes que participam das minhas classes de Voz Certa para você, porque às vezes achamos que é um palestrante ou alguém que está fazendo isso por XYZ. E teve essa mulher, ela não sabia como conversar com os filhos dela. E sempre era uma briga entre eles. E foi tão bonito de assistir. Uma mãe normalmente pensa, sabe, temos muitos pontos de vista sobre mães, mas a vulnerabilidade dela de ela aprendeu, ei, eu estou sendo uma mãe ruim se eu fizer isso ou o que quer que seja. E o julgamento dela de eu estou sendo uma mãe boa, uma mãe ruim, todo esse conflito no mundo dela não estava nem permitindo que ela tivesse uma conversa com os filhos. E assisti-la no microfone, e só isso em si derreteu tudo no mundo dela. E quando ela saiu da classe, foi, eu amo isso, porque as pessoas vêm e saem transformadas, tão diferentes, elas estão mais suaves, mais confidentes, elas têm mais alegria, elas querem ser vistas. Pessoas diferentes, coisas diferentes, mas foi tão bonito, porque o derreter dela foi tão diferente e eram os julgamentos derretendo, indo embora e permitindo que o ser verdadeiro dela brilhasse. E isso sempre me faz querer chorar, sabe? É tão bonito para mim. Sim, diz a Silvia. E isso, eu tenho que dizer obrigada, Lale, porque isso, quando eu vejo isso, conforme as pessoas se abrem e mudam coisas, uau, como eu fiquei tão sortuda de contribuir isso para o mundo, porque eu sei que elas vão, seja algo numa reunião, sejam elas começando a colocar seus negócios no mundo, o que quer que seja, a pessoa tem mais uma presença dela mesma que sim, isso pode parecer tão diferente. Eu tive uma experiência nessa, uma das minhas últimas classes de Voz Certa para você em Bogotá, e tinha esse homem e ele subiu e ele estava compartilhando algo, temos alguns exercícios e todas as vezes que ele mudava algo, mostrava algo diferente, ele se livrava de outra camada e outra camada e outra camada e outra camada, e aí no final não era nem sobre o que ele estava dizendo, mas mudou tanta coisa na frente dos nossos olhos e saímos para almoçar e algumas das mulheres disseram para ele, sabe, quando você entrou, eu conheci você, eu nem queria conhecer você, tinha essa repulsa. E no final era, ai meu Deus, a gente adora você agora. Então, todos os lugares que achamos que temos que ter essas imagens, máscaras, ou como achamos que devemos aparentar, que não permite que as pessoas realmente nos recebam, engajem conosco. Esse é o presente de Voz Certa para você, que não é sobre vamos memorizar o roteiro e acertar, fazer isso. Realmente é desapegar dessas camadas do que você achou que precisava fazer, que precisava ser para aparecer, e é o oposto. Então, eu amo isso. Uau, Gisela, é interessante, porque quando você disse isso, eu fiquei. É isso que costumamos falar, nós nem sabemos que temos uma máscara. Sim, diz a Silvia. Eu tenho certeza que ainda tem algumas aqui, sim. E ela diz, sim, eu estou falando com essa pessoa, então eu tenho que usar essa máscara. E tem uma arte de conhecer o seu público e ter uma conversa que se aplica a esse público. Mas e se você não tivesse que desistir de nenhuma parte de quem você é para ter essa conversa? E essa é a parte que, para mim, quando eu aprendi pela primeira vez as ferramentas, eu lembro de uma das coisas que se destacou para mim. Eu sou executiva, eu fui uma executiva numa empresa específica naquele tempo, e era muito interessante porque eu era o rosto da consultoria, então o rosto da mãe na frente dos meus filhos e, sabe, o rosto com os meus amigos. E eu me dei conta de, uau, isso é muito trabalho. Todas essas partes diferentes de mim, dependendo com quem eu estava.
E quando eu não tinha que olhar desse ângulo, e essa é uma jornada, eu não vou dizer que eu cheguei, eu estou num ponto, eu cheguei no meu destino. Não é um destino. A cada dia, conforme eu fico mais presente comigo, sabe, e mais grata pelo meu ser, isso inclui todas essas coisas que você acha que são as coisas boas sobre você, aquelas coisas que não são tão boas, mas é ter tudo de você, mas ficar muito presente com o que o seu ambiente requer. E sim, talvez você possa não dizer certas palavras com essa plateia do que você diria com uma plateia diferente, mas isso não é desistir de você ou cortar partes de você. Na verdade, isso é ser tudo de você e conhecer o seu público. Então, tem essa. Hum, sim, tem essa diferença, sabe? Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que é essa máscara, mas você tem que desapegar da máscara para deixar o você verdadeiro brilhar. Sim, diz a Silvia. E isso é tão projetado sobre nós que você tem que ser desse jeito ou daquele jeito quando você está aqui ou ali. E como você disse, é ok, o que é requerido nesse momento ou com essas pessoas. E eu lembro que eu estava dando uma aula de espanhol em uma empresa, e naquela aula tinha uma mistura de pessoas vindo aprender espanhol. E a mulher que tinha me contratado, ela estava assim, ok, só para você saber, você tem esse executivo, essa executiva na sua sala, que é a advogada da empresa, e essa é aquela pessoa, e irrelevante, todos eles são iniciantes em espanhol. E uma das coisas que eu gostei foi de não permitir quaisquer que fossem os rótulos ou os papéis, ter aquilo presente, mas também engajar as pessoas com o que quer que fosse a situação ou o assunto. Mas isso foi muito divertido, também para eu não ter que me tornar uma outra coisa que eu achei que eu precisasse me tornar, porque é a executiva ou desse departamento, sabe? Então, esse senso de usar isso, mas também se permitir saber e perguntar, e esse é o presente das ferramentas de Access Consciousness com voz certa para você, você pode perguntar e trazer adiante o que é requerido aqui agora. O que eu posso ser aqui para realmente convidar qualquer que seja a energia, o que você estiver buscando ter uma conversa sobre. Então, sair da caixa em que você achou que você precisava estar e o que você precisa entregar. Isso é tão diferente. E ela lhe diz, a beleza disso é que cada pessoa na classe está vindo por uma razão diferente, sabe? Então, não tem uma coisa, tem várias pessoas que vêm porque querem ter mais facilidade falando no trabalho, e tem outras que vêm. Teve essa mulher jovem, ela tinha 11 anos de idade, ela veio porque ela tinha tentado duas vezes, não, ela tinha tentado fazer testes para duas peças e ela ficava tão nervosa cada vez, ela tinha que sair do palco e ela ficava tão envergonhada e ela veio com a mãe dela e a mãe dela queria pedir um aumento e não estava funcionando muito bem. E essa menina, depois dessa classe, meu Deus, ela não só ela pôde estar na peça, mas ela tinha teve o papel principal na peça. E ela começou a orientar as outras crianças que estavam tendo momentos de congelar. Ela começou a aplicar as ferramentas com eles, então, para eles poderem aprender que não tinham que surtar também. E foi uma coisa tão bonita, porque você fica empoderado e aí você pode ser essa fonte de empoderamento para os outros também. E isso é muito bonito de dizer, Silvia, isso é. E eu lembro, gostei do que você disse, porque tem tantas pessoas, algo as puxa para essa classe, elas podem querer algo quando chegam, mas elas recebem tão mais. Pode ser isso, receber um aumento no trabalho, aí você tem esse senso, confiança e começa a escolher algo diferente. Então, eu amo que nós tenhamos crianças de 11 anos de idade, pessoas de todos os caminhos da vida que vêm para essa classe. E, dito isso, nós vamos facilitar. Podemos facilitar essa classe online também. A classe de 3 dias é só presencial, porque tem exercícios diferentes e tem esse senso de realmente presentear o corpo com esses exercícios também. Mas temos uma chegando no final do mês e eu sou grata de explorar isso de microfone ligado
e convidar todos nós a aparecermos e sermos nós, e termos a nossa voz, e a sua voz pode estar esperando ser expressada através da sua arte, da sua dança, como você quiser, tem tantos jeitos diferentes. Eu me pergunto o que essa intro pode convidar para aqueles de vocês que estão escutando, considerando essa intro que temos no final do mês. Sim, Gisela, uma das minhas coisas preferidas é me dar conta de quantas pessoas usam a voz delas ao cozinhar. Sim, Gisela Silvia, eu definitivamente faço isso. Quando eu faço tortilhas, eu posso seduzir você enquanto eu faço minhas tortilhas, mas eu faço isso. Eu já disse para você que quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai disse que eu só podia ter um namorado quando eu aprendesse a fazer tortilhas. Então a energia estava ali, ok? Eu sou boa, eu sou muito boa em fazer tortilhas. Amo isso, Tzalale. Então, eu me pergunto, o que podemos brincar? E você tem essas duas mulheres bobas aqui que definitivamente vamos nos divertir, não importa o que fizermos. Então, estou ansiosa para ver quem vai se juntar a nós no dia 30, e aí podemos brincar com isso. E microfone ligado, não tem que ser essa coisa séria. Pode se tornar o que quer que você gostaria que isso fosse. Exatamente, diz a Silvia. E o que você gostaria que houvesse mais no planeta, que você pode ser o catalisador para trazer isso. Então, mal posso esperar para explorar isso e ter essa classe com você, Lale. Abraços para você, tenha uma linda noite. Obrigada a todos vocês por escutarem. Se vocês tiverem perguntas sobre essa intro, Lale, onde podem encontrar você para outras classes? Ela diz para mim, globalwellnessforall.com/eventos. Tem todos os nossos eventos, é um ótimo lugar para ver o que está vindo. Legal, diz a Silvia. Obrigada, pessoal. Tenha um lindo resto do seu dia. Tchau.